Old Young Dudes, capítulo 32, segundo ano. Grifinória versus Sonserina. Todos na escola sabiam sobre o novo visual dramático de Sirius ao final do primeiro dia. James e Peter começaram a andar um de cada lado dele pelos corredores como guarda-costas, lançando olhares para qualquer um que ousasse rir ou sussurrar enquanto passavam. Não tá tão ruim, James o assegurou, observando Sirius se encarar no espelho. Eles estavam se escondendo no banheiro feminino vazio do segundo andar durante o almoço para evitar mais olhares. James estava mentindo, Remus pensou consigo mesmo, e Sirius provavelmente sabia disso. Estava bem ruim. Ele parecia muito menor. Sem o cabelo escuro emoldurando seu rosto, seus olhos se destacavam mais do que nunca, fazendo-o parecer mais jovem e ansioso. As maçãs do rosto salientes e as sobrancelhas pontiagudas se destacavam demais, dando a ele uma aparência meio esquelética. Não era de se admirar que todos estivessem olhando, na verdade, quase ninguém olhou para o rosto recém-cicatrizado de Remus por causa da distração. Mesmo assim, Remus pensou, taciturno, cabelo cresce. Sirius esfregou a cabeça, ainda observando seu reflexo. Peter riu nervosamente. Você se parece com Lupin. James acenou com a cabeça, os olhos disparando entre os dois. Você parece um pouco. Sirius olhou para Remus e pela primeira vez desde a véspera de Natal, Remus o viu sorrir. Aquele sorriso típico do Sirius Black. Nada poderia estragar isso. Ah, sim. Acho que estou vendo, disse Sirius, ainda esfregando a cabeça. Ele estendeu a mão e puxou Remus para a moldura do espelho, de modo que eles ficassem lado a lado, olhando um para o outro. Nós poderíamos ser irmãos. Remus riu também, apesar de tudo. O irmão verdadeiro de Sirius estava esperando do lado de fora da sala comunal da Grifinória mais tarde naquela noite. Ele estava sentado no chão com seus joelhos dobrados, olhando para o nada. Seu cabelo ainda era longo o suficiente para tocar seus ombros. Seu amigo, Barty Crouch, estava encostado na parede oposta, parecendo entediado. Ele havia feito um avião de papel e o levitava preguiçosamente para cima e para baixo no corredor com sua varinha. Crouch e Regulus eram tão inseparáveis quanto James e Sirius. Barty tinha cabelos louros e era magricela, mais maldoso que Snape. Remus já o reconhecia, apenas por sua risada cruel. Regulus levantou-se suavemente enquanto os marotos se aproximavam. Remus procurou sua varinha dentro do bolso apenas para garantir. Aí está você, o menino mais novo disse, um tremor de nervosismo em seu tom geralmente arrogante. Seus olhos continuavam se voltando para James. O avião de papel de Barty começou a circundar todos eles. O que você quer? Sirius perguntou. Só quis ver se você... Como você está? Igual a noite passada. Sirius encolheu os ombros. Eu não te vi no jantar. Não estava no jantar. Sirius respondeu sem ajudá-lo. Eles haviam enviado Peter à cozinha para pegar alguns sanduíches e sentaram em uma das alcovas escondidas de Remus para comer. Remus estava gostando bastante deste jogo, evitar o resto dos alunos, até mesmo os da Grifinória. Normalmente, James e Sirius fariam tudo em seu alcance para serem notados, já Remus preferia ficar nas sombras. Posso falar com você? Regulus se dirigiu ao seu irmão mais velho. Sirius abriu os braços como se estivesse dando a palavra a Regulus. Regulus revirou os olhos, irritado. Ele não tinha exatamente a mesma boca de Sirius, Remus notou. Ele tinha uma mandíbula mais fraca, lábios menores. Quero dizer sozinho, ele disse, lançando um olhar para James, Peter e Remus. Não, Sirius disse, simplesmente. Regulus suspirou. Ele claramente conhecia Sirius muito bem para tentar argumentar. O avião de papel de Barty Crouch começou a girar mais rápido sobre suas cabeças. Peter estava observando o progresso nervosamente. Certo, Regulus disse, cruzando os braços. Eu só queria que você soubesse que a mãe e o pai pediram a minha Narcisa para te observar e informar a eles. Sirius fez um barulho de nojo. Regulus continuou, sem desviar o olhar. E não vamos. Nós dois vamos ficar fora disso, ok? Muito nobre da sua parte, Sirius respondeu. James sorriu. Regulus revirou os olhos novamente. O que eu quero dizer é que eu não sou seu inimigo, idiota. Nem Narcisa. Você pode fazer o que quiser. Isso é entre você e os nossos pais. Ótimo. Ótimo. Os dois irmãos continuaram se encarando. Se fosse James, ele teria aberto um sorriso, dado um tapa no ombro de Sirius e tudo seria esquecido.
Mas Regulus era claramente tão teimoso e cabeça dura quanto Sirius e não sabia quando terminar uma briga. Au! Peter soltou um grito, como um cachorrinho machucado, agachando-se de repente. Barty Crouch obviamente ficou entediado com o drama familiar e decidiu atacar o menor dos marotos com seu avião de papel. Crouch ria maldosamente enquanto o avião recuava e se preparava para o seu segundo ataque. James puxou sua própria varinha. Incêndio! Ele disse preguiçosamente, sacudindo o pulso na direção de Crouch. O avião, com as asas agora acesas com o fogo, voou na direção do garoto do primeiro ano com uma velocidade assustadora. Crouch soltou um grito de angústia, cobrindo o rosto com os braços enquanto o projétil em chamas voava direto para ele, apenas para sumir no ar, desintegrando-se em uma pilha de cinzas a centímetros do nariz de Crouch. Vamos embora. Regulus murmurou para o seu amigo, que estava pálido e olhava James com cautela. Os dois se dirigiram às masmorras. Narcisa disse para te desejar boa sorte no sábado, Potter. Regulus falou por cima do ombro enquanto eles dobraram uma esquina. James o ignorou, seguindo Sirius pelo buraco do retrato. Uma vez que todos estavam na sala comunal, Remus perguntou: O que é sábado? Jogo de quadribol. Grifinória versus Sonserina. James respondeu prontamente. Remus não era bom em acompanhar um calendário de quadribol. Ele só ia aos jogos da Grifinória e o último caíra no dia seguinte à lua cheia, então ele tinha perdido este de qualquer maneira. Ele tendia a se desligar quando os outros começavam a falar sobre táticas e tabelas de classificação, enterrando o nariz mais fundo em seu livro. Espero que você acabe com eles, cara. Sirius rosnou, jogando-se na poltrona mais próxima. Esse é o plano, James disse jovialmente, sentando-se no braço da cadeira. Desde que Narcisa não pegue o pomo muito cedo. E Marlene é a melhor batedora que já tivemos em anos, então... James parou, percebendo o que disse. Ele olhou para Sirius. Sirius gemeu e se levantou. Estou indo para a cama, ele disse. Sábado, 13 de janeiro de 1973. Tinha nevado a noite toda. Se Hogwarts fosse uma escola normal, Remus pensou consigo mesmo, mal-humorado, eles teriam cancelado a partida idiota. Mas não. Em vez disso, a sala comunal da Grifinória zumbia em excitação, com conversas sobre como essas eram condições perfeitas de voo. Peter e Remus passaram metade da manhã tentando lançar feitiços de aquecimento duradouros no uniforme de James. Sirius havia realizado um de seus atos de desaparecimento matinal e não estava em lugar algum. Adel Teshmak, o capitão do time da Grifinória, fez o time comer junto no café da manhã, ao invés de com seus amigos. Todos ficaram sentados lá, pálidos e cansados, comendo tigelas de mingau e frutas, por ordem de Teshmak. James era o único de bom humor, então... Embora eles não tivessem feito o feitiço de aquecimento funcionar. Onde está Sirius? Lily bocejou enquanto se sentava ao lado de Remus, mordendo uma fatia de torrada com muita manteiga. Não sei. Remus bocejou de volta, segurando sua xícara de chá quente, como se a sua vida dependesse disso. Emburrado em algum lugar, provavelmente, Peter disse amargamente. Remus deu a ele um olhar penetrante. O quê? O garoto loiro franziu a testa indignado. Ele me chama de chorão o tempo todo. Ele vai vir, Remus disse, ignorando Peter. Ele quer ver a gente destruir os Sonserinos. Até Lily sorriu com isso. Apesar de seus apelos habituais para a união entre as casas, hoje ela estava vestida de vermelho e dourado da cabeça aos pés, assim como todo mundo. Depois do café da manhã, eles saíram juntos para o campo de quadribol. A parte da Grifinória no campo estava enfeitada com bandeiras e fitas vermelhas e douradas, além de 4 grandes faixas, exibindo o leão dourado da casa. Felizmente, alguém havia limpado a neve dos bancos. Ele e Peter queriam os melhores lugares no topo das arquibancadas, e Remus já estava tremendo, apesar de usar 2 suéteres sob a capa. Com frio, Remus? Lily olhou para ele, enquanto ele tentava soprar o ar quente nas mãos enluvadas. Só um pouco, ele respondeu sarcasticamente, muito mal-humorado para pensar em ser educado. Aqui. Lily puxou a varinha e agarrou os pulsos dele, apontando para as palmas das mãos. Calidum vestimenta.
Imediatamente, um calor delicioso se espalhou por suas mãos até a ponta dos dedos congelados. Como você fez isso? Ele perguntou. Temos tentado a manhã toda. Acho que a chave está na anunciação, Lily encolheu os ombros. Ela rapidamente aplicou o mesmo feitiço na capa de Remus e depois na de Peter. Após isso ter sido feito, as duas equipes de quadribol já estavam se reunindo no campo, que fora limpo o suficiente para que eles pudessem fazer o caminho de seus vestiários, pelo menos. Eles estavam em duas fileiras organizadas, uma escarlate, uma esmeralda. Remus conseguiu distinguir claramente alguns dos jogadores. O inconfundível cabelo preto de James, o rabo de cavalo louro claro de Marlene. Ele também viu Narcisa Black no time adversário, alta e esguia, seu cabelo platinado entrelaçado em duas tranças elegantes que desciam por suas costas. Ainda nada de Sirius. Obviamente, Peter estava tagarelando para Lily. Não precisamos vencer este jogo, na verdade, só precisamos manter nossos pontos altos. Contanto que terminemos com pelo menos 6 gols, então permaneceremos no topo da liga. Black é uma apanhadora brilhante, mas os Sonserinos em geral são bem ruins, especialmente quando você olha para James. Ele é como ter 3 artilheiros em um. Lily estava balançando a cabeça educadamente. As pessoas raramente ouviam Peter quando se tratava de esportes. Remus certamente não ouvia. Ele havia tentado ler o exemplar amarrotado de quadribol através dos séculos de Sirius, mas nada nele poderia ajudá-lo a entender o ridículo sistema de pontos. Madame Ruth soprou seu apito abaixo deles. Os jogadores montaram em suas vassouras, agachando-se prontos para o pontapé inicial. Ainda nada de Sirius. Remus esticou o pescoço, olhando ao redor das arquibancadas, mas mesmo com sua excelente visão, ele não conseguiu localizar seu amigo em lugar nenhum. Certamente Peter não estava certo. Ele não poderia estar emburrado em algum canto. Pensara que ele havia superado sua rejeição do time de quadribol. Ele esteve em todas as partidas daquele ano para torcer por James. Só porque essa partida, em particular, era contra a Sonserina? Madame Ruth soprou seu apito novamente e soltou o pomo. Os jogadores dispararam para o alto como balas de canhão vermelhas e verdes, ainda sem Sirius. Peter e Lily estavam de pé, torcendo com todos os outros, então Remus se levantou também e tentou parecer envolvido no jogo. James tomou posse da gole segundos após estar no ar e conseguiu atravessá-la no ar em menos de 1 minuto. A multidão vermelha explodiu em triunfo, mas foram rapidamente ofuscadas por um barulho ensurdecedor, como um trovão. Roar! O que foi isso? Lily olhou em volta com os olhos arregalados, junto com todos os outros. Até jogadores em campo pareciam assustados. Remus olhou para cima e viu que os leões nos estandartes da Grifinória acima deles pareciam ter ganhado vida e agora estavam rondando para frente e para trás pelo material vermelho, rosnando e balançando a cabeça inquietamente. Isso é normal? Ele perguntou, apontando. Lily e Peter balançaram a cabeça, sem palavras, enquanto os enormes leões rugiam acima deles. Remus sorriu de repente. Ele reconhecia aquela magia, brincalhona e um pouco assustadora. Veja! Ele apontou novamente. Na parte inferior das arquibancadas, mais próximo do solo, um jovem grifinório em vestes vermelhas brilhantes também estava andando para frente e para trás, acenando sua varinha como a batuta de um condutor. Sem dúvida, era Sirius. Quem mais tinha aquele andar confiante até demais? Mas ele não estava mais careca, em vez disso, usava uma enorme peruca dourada como a juba de um leão. Remus achou que poderia até ver um rabo de ouro arrastando-se atrás de suas vestes. Assim que todos o viram, a multidão riu, até mesmo a Corvinal e a Lufa-Lufa. Mas Sonserina não o fez. A porção verde da multidão meramente observou a demonstração extravagante de orgulho da casa. James claramente não estava distraído pelos novos mascotes, mas sim encorajado por eles, o que deve ter sido a intenção de Sirius. Ele marcou pelo menos mais 3 gols, resultando em mais 3 rugidos, ensurdecedores, enquanto os Sonserinos lutavam para se recuperar da surpresa. Nós somos Grifinória! Sirius estava cantando, sua voz magicamente amplificada. Poderosa, poderosa Grifinória! A multidão gritou de volta. Depois que se acostumou com todo o barulho, Remus começou a se divertir com o jogo de quadribol pela primeira vez.
James era como um borrão vermelho no campo, disparando de um lado para o outro. Os outros artilheiros também eram muito bons, acompanhando suas formações e passes complicados. Marlene, com o bastão na mão, estava fazendo um trabalho incrível, não apenas protegendo os artilheiros e o apanhador, mas mirando os balaços no outro time, em Narcisa particularmente. Narcisa Black, no entanto, estava em sua própria liga. Ela tinha um estilo de voo elegante e suave que Remus reconheceu das tentativas de Sirius ensiná-lo a voar formalmente. Ela era rápida e estava em constante movimento como a água. O apanhador da Grifinória estava seguindo seus movimentos, esperando que ela o levasse até o pomo, mas ela continuou se esquivando e fazendo curvas falsas para confundi-lo, 2 vezes o enviando diretamente para o caminho de um balaço. Ela não era vistosa como James, era eficiente e implacável. A Grifinória tinha 100 pontos de vantagem quando Narcisa finalmente viu o pomo. Remus percebeu o momento em que ela o avistou. Sua postura mudou. Ela não desviou o olhar nenhuma vez. Ela pairou por alguns momentos, olhando para trás para ver onde o apanhador da Grifinória estava. Ele hesitou, sem saber o que estava planejando. Naquele exato momento, Maisie Jackson, um dos artilheiros da Grifinória, marcou outro gol, elevando o placar da Grifinória para 130 contra 20 da Sonserina. Os grifinórios enlouqueceram, e Sirius acenou com sua varinha ainda mais entusiasmado. Os leões não apenas rugiam dessa vez, mas saltaram através dos estandartes para o ar do inverno, onde se tornaram estranhas sombras douradas caminhando através do campo. O apanhador da Grifinória mergulhou para se esquivar deles, claramente apavorado, embora eles tenham desaparecido logo acima de sua cabeça. Não, seu idiota! A voz de Sirius ecoou sobre os aplausos. Era tarde demais. Narcisa aproveitou a distração de seu oponente e pegou o pomo. Ela voou acima da multidão, segurando-o no ar, triunfante. A multidão da Sonserina finalmente explodiu em aplausos, enviando faíscas verde e prateadas, comemorando. Black! 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 Claro, isso foi muito confuso, já que os grifinórios também cantavam. Black! 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 Enquanto Sirius fazia suas reverências diante da multidão. James desceu para pousar ao lado dele e bagunçou a juba ridícula de seu amigo enquanto a multidão agora gritava: Potter! 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 Ah, bem, Peter sorriu para Remus. Nós perdemos, mas ainda estamos empatados com a Corvinal na tabela de classificação. Ainda estamos indo para a final. Remus não poderia se importar menos. Em seguida, eles entraram em campo para parabenizar sua equipe. Remus e Peter deram um soco em Sirius de brincadeira. Você nunca nos contou. Nós poderíamos ter ajudado. Sirius apenas sorriu e jogou seu glorioso cabelo dourado. Sirius! Uma voz fina e fria rompeu a multidão. Todos eles se viraram. Narcisa estava caminhando em direção a eles. Ainda em suas vestes, esmeralda, esvoaçantes, uma medalha de prata brilhante pendurada em seu pescoço, que fez Remus se encolher atrás de Peter. Sirius se levantou para encará-la. Ela deu a ele um sorriso inesperado. Tire essa peruca obscena, ela disse bruscamente. Ele obedeceu, esfregando a cabeça nua, constrangido. Narcisa puxou sua varinha com um movimento rápido e bateu em sua cabeça. Crescere! Os marotos e a multidão da Grifinória ao redor deles engasgaram. O cabelo de Sirius começou a crescer como água negra caindo de sua cabeça, até que estava de volta ao comprimento normal. Mas que... Sirius agarrou sua cabeça. Narcisa sorriu, mostrando fileiras de dentes perolados. Isso é por sua ajuda em garantir a vitória da Sonserina. Com isso, ela se virou, as tranças prateadas girando, e disparou em direção ao seu próprio time. James puxou as madeixas, recém-restauradas de Sirius. Eu nunca vou entender sua família maluca, cara. All the Young Dudes, capítulo 33, segundo ano. Descobertas. Após do jogo Grifinória versus Sonserina, parecia que o tempo estava se acelerando para Remus. Parte disso foi devido ao equilíbrio ter sido restaurado no dormitório. James era mais uma vez o herói. A rebeldia de Sirius estava de volta em plena forma. Peter não estava mais pisando em ovos em torno de nenhum deles, e Remus não tinha paz ou silêncio, embora dificilmente pudesse reclamar disso.
Como se estivessem tentando recuperar o tempo perdido, James e Sirius passaram as últimas semanas de inverno com um entusiasmo renovado para travessuras e brincadeiras. Ficavam metade do tempo sob a capa da invisibilidade, lançando feitiços em alunos desavisados nos corredores, invadindo a cozinha e causando transtornos no salão principal. Pelo menos 3 ou 4 noites por semana, eles saíram com um mapa de remos para mapear o castelo. Embora na maioria das vezes eles apenas voltavam com os braços cheios de doces da dedos de mel. Peter sempre tentava ir junto, mas Remus precisava de todo o sono que pudesse conseguir. As luas cheias de janeiro e fevereiro não foram boas. Não foram tão ruins quanto a lua de dezembro, que o deixara obviamente assustado, mas também não seriam nada agradáveis. Madame Pomfrey foi implacável em sua busca para encontrar uma solução. Em janeiro, ela tentou remover as unhas dele. Apenas temporariamente, você entende? Você as terá de volta pela manhã. Mas isso não impediu que suas garras crescessem uma vez que a transformação tomou conta dele. Remus ficou um pouco aliviado com isso, já que ele tinha planos de remover seus dentes em seguida. Em fevereiro, ela tentou prender seus braços e pernas com algemas mágicas para impedi-lo de se machucar. Ela se desculpou intensamente por essas medidas, pedindo perdão ainda mais quando voltou pela manhã e descobriu que ele havia deslocado os 2 ombros, se libertando das algemas. Ele estava cansado demais para se importar muito. Apesar de se envolver em menos pegadinhas do que no ano anterior, Remus escolheu se lançar aos estudos. Secretamente, Remus esperava tirar vantagem da determinação de Sirius e James de não se concentrar nos trabalhos escolares. Ele queria chegar em primeiro em História da Magia novamente e sabia que tinha uma boa chance. Não apenas isso, suas notas estavam ficando cada vez melhores em Transfiguração, Herbologia e Astrologia também, e ele pelo menos tinha a chance de estar entre os 3 primeiros. Feitiços e poções ainda pertenciam a Lily Evans, mas ele queria diminuir a distância entre eles o máximo possível. Como tal, ele finalmente superou o seu medo da biblioteca e passou quase todas as horas livres que tinha lá, completando tarefas e revisando a matéria. Sua leitura havia melhorado um pouco. Ele ainda era lento se não usasse o feitiço, mas descobriu que sua prática constante o ajudava a reconhecer as letras muito mais rápido do que antes. Lily também estava frequentemente na biblioteca, e depois de alguns dias acenando educadamente um para o outro das mesas, Lily juntou suas coisas e veio se sentar ao lado dele. Eles se davam muito bem juntos, lendo baixinho ou questionando-se sobre vários assuntos. Inevitavelmente, Lily foi a segunda pessoa depois de Sirius a descobrir o segredo de Remus. Por que você faz isso? Ela perguntou, olhando para ele com curiosidade. Fazer o quê? Cada vez que você abre um novo livro, você coloca a mão nele e coça a cabeça com a varinha. Não faço isso. Remus abaixou sua varinha culpado. Sim, você faz, Lily disse calmamente, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Você murmurou algo também. Foi um feitiço? Vá em frente, me diga. Tem algo a ver com os livros? É assim que você descobre tudo mais rápido do que eu? Remus ficou tão satisfeito com o elogio que baixou a guarda pela primeira vez. Promete que não vai contar a ninguém? Prometo. É para me ajudar a ler. Eu não sei... Eu não posso? Bem, eu acho mais difícil do que todo mundo ler de maneira normal. Uau! Como funciona? Seus olhos se arregalaram como sempre acontecia quando ela estava animada com alguma coisa. Remus ficou surpreso. Ela não parecia nem um pouco interessada em saber que ele não conseguia ler normalmente. Assim, ele mostrou a ela. Ela o copiou, mas parecia desapontada. Não funcionou. É muito difícil de fazer, ele explicou. Levei séculos para acertar. Onde você descobriu sobre isso? Isso é muito, muito avançado. Não fui eu, foi Sirius. Eu não acho que tenha escrito em qualquer lugar. É como se ele tivesse misturado alguns feitiços diferentes. Provavelmente esse é o motivo dele ainda ser um pouco imperfeito. Mesmo? Se os olhos de Lily se arregalassem mais, eles corriam o risco de cair da cabeça dela. Eu sabia que ele era mais esperto do que finge ser nas aulas. Aquele idiota! Mostre-me de novo! Assim como com Lily, Remus acabou se juntando às amigas dela também, Mary e Marlene. No começo ele não tinha certeza sobre esse arranjo.
Geralmente tentava evitar as outras garotas em seu ano puramente por instinto. Além disso, Mary e Marlene geralmente eram encontradas rindo no fundo da classe ou suspirando sobre alguma celebridade bruxa na sala comunal. No entanto, ele ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que as duas garotas levavam seus estudos tão a sério quanto ele. E, na verdade, seu interesse por estrelas pop e bruxos não era muito diferente da obsessão de Sirius e James por seus times favoritos de quadribol. Mary era particularmente alguém agradável de se conversar. Ela era nascida trouxa e morava no sul de Londres. O sotaque dela fez Remus se sentir estranhamente em casa. Ela era despretensiosa, tinha um sorriso largo e uma risada alta e contagiante. Marlene era um pouco mais quieta, mas histericamente engraçada e capaz de imitar quase qualquer pessoa na escola, incluindo os professores. Sua imitação de McGonagall era espetacular. Remus realmente chorou de tanto rir. As três garotas foram excepcionalmente gentis com Remus, e ele sabia que isso era principalmente porque pensavam que ele estava doente. Ele não se importou, porque estava aprendendo muitas coisas interessantes com elas. Por exemplo, o fato de que Mary sabia um feitiço capaz de encobrir manchas na pele, o que não fazia suas cicatrizes desaparecerem completamente, mas as reduzia visivelmente. Ele nunca tinha pensado em procurar uma solução em uma revista de beleza. Elas o apresentaram a várias outras coisas femininas. Mary tinha uma queda por Sirius, e Marlene por James. Remus achou que elas estavam completamente loucas e se perguntou se continuariam se sentindo da mesma maneira se elas tivessem que dividir o banheiro com Potter e Black. Em troca, Remus as ajudou com a história da magia, já que ele era aparentemente o único aluno em toda a escola que realmente achava o professor Binns interessante. Marlene era excelente em astronomia e mostrou a ele como traçar suas constelações usando alguns inteligentes dispositivos mnemônicos. Você é tão legal, Remus, Mary disse uma noite, em seu jeito brusco de sempre, enquanto voltavam para a sala comunal juntos. Marlene e Lily tinham medo de você no primeiro ano. O quê? Remus quase deixou seus livros caírem de surpresa. Mary, não seja tão rude, Marlene sibilou. Você era muito agressivo, explicou Lily, e James começou a dizer a todos que você era realmente forte e que fazia parte de uma gangue. Remus quase roncou de tanto rir. Quando eles entraram na sala comunal, ele rapidamente avistou Sirius, James e Peter amontoados em um canto, esparramados sobre um livro muito grande e grosso. Marlene e Mary explodiram em gargalhadas quando eles a viram e correram a escada acima. Lily compartilhou um olhar de cumplicidade com Remus antes de segui-las. Os marotos ergueram os olhos quando o amigo se aproximou, e Peter cobriu de maneira nada sutil o livro que estavam lendo com algumas folhas de pergaminho. Tudo bem, rapazes? Remus disse, esticando o pescoço. O que estão fazendo? Nada, James disse com entusiasmo. Onde você esteve? Na biblioteca, Sirius afirmou antes que Remus pudesse abrir a boca. Com o seu fã-clube? Remus sorriu. Cai fora, Black, eu sei que você está com ciúmes. Ele optou por não contar aos amigos que Marlene e Mary gostavam deles. Seus egos poderiam não ser capazes de lidar com muito mais inflação. De qualquer forma, eles não queriam mudar de assunto. Sério, o que vocês estão escondendo aí? Todos os três se entreolharam com culpa e Remus sentiu uma pontada de dor. Todos eles estavam tramando algo sem ele. Ele deveria saber. Ele supôs que era justo. Ele se recusou a participar de qualquer pegadinha por tanto tempo que agora eles não iriam querer incluí-lo em mais nada. Seu aniversário! Peter explodiu de repente. Está chegando! Sim, Remus coçou a cabeça e disse, na próxima semana. Estamos planejando uma surpresa, Peter disse, sorrindo amplamente, claramente muito satisfeito consigo mesmo. Remus não perdeu o olhar de aborrecimento de James e soube imediatamente que Peter estava mentindo. Tudo bem, se eles não quisessem contar a ele, não precisavam. Ah, certo, ele engoliu a seco, forçando um sorriso. Bem, é melhor vocês não estarem planejando me envergonhar como no ano passado. Ah, não, nunca, Sirius sorriu, levantando-se e juntando o livro contra o peito, título ainda escondido. Somos o tipo de amigo que gostariam de envergonhar você, Lupin? Sim, vocês são. Remus acenou com a cabeça lentamente, estreitando os olhos. Sem cantar, sem grandes festas. Nada que vá te colocar em problemas, nós sabemos, concluiu James, levantando-se também.
Ei, por que não convidamos suas novas amigas, hein? É bom nos misturarmos com o sexo oposto, você não acha? Certo, Sirius sacudiu o cabelo dele. É mais como se você quisesse uma chance de ficar a sós com Evans. Como você ousa? James respondeu, as bochechas ligeiramente mais rosadas do que o normal. Então, se você não faz parte de uma gangue, refletiu Mary alguns dias depois. Eles estavam verificando os deveres de herbologia um do outro e Mary era a leitora mais rápida, então ela já havia terminado. Onde você conseguiu todos os cortes e hematomas? Coelho de estimação, Remus respondeu, ainda lendo o ensaio de Marlene. Ele tem um temperamento horrível. Lily sorriu para ele. Ah, é? Achei que você morasse em um abrigo. Eu moro, ele disse friamente. Somos permitidos animais de estimação. Isso até que era verdade. Tiveram peixes dourados por um tempo, até que o tanque foi derrubado por um dos meninos mais velhos em um ataque de fúria. Ah, em uma casa de crianças? Mary olhou para cima. Você é nascido trouxa? Não, disse Marlene prontamente. Lupin é um nome bruxo. Seu pai? Ela olhou para ele, esperando sua confirmação. Ele acenou com a cabeça, inquieto. Sim, como você sabia? Eu vi o nome em um troféu. Um troféu? Sim, não consigo me lembrar o que era. Acho que foi fora da sala comunal da Corvinal. Ah, certo. Ele nunca tinha sequer olhado para qualquer um dos troféus, exceto para os da Copa de Quadribol, que James parava para deslumbrar pelo menos uma vez por semana. Ele foi repentinamente tomado por uma vontade irreprimível de correr até o corredor da Corvinal e largar a redação que estava lendo. Lily estava olhando para ele. Vá, Remus, ela disse suavemente, pegando o pergaminho dele. As outras duas garotas também estavam olhando para ele, com certa pena. Elas concordaram. Ele praticamente saltou. Ele não tinha certeza o que exatamente esperava. Ele mal conseguiu ler por alguns momentos. Estava tão sem fôlego por subir correndo 3 lances de escada. A prateleira era de mogno e vidro, regularmente polida por Filch ou pelos elfos domésticos, ele supôs. Estava repleta de troféus e prêmios por uma centena de realizações diferentes. Feiticeiro campeão de xadrez, vencedor do torneio tribruxo, finalista do jogo de fazer a melhor bola de chiclete de Drubbles. E ali estava, uma enorme estatueta dourada retratando um mago levantando sua varinha em uma postura de aparência meio boba, como se estivesse sacando uma bola de tênis. Lyle Lupin, campeão de duelos de Hogwarts, 1946. Ele ficou olhando para o troféu por um longo tempo, lendo e relendo. Ele tentou pensar logicamente. Isso apenas confirmou coisas que ele já sabia. Seu pai era da Corvinal. McGonagall havia dito isso a ele em seu primeiro ano. Ele era bom em duelos, excepcionalmente bom, aparentemente. Tanto Slughorn quanto o bêbado Darius haviam lhe contado isso. Realmente, tudo o que isso fez foi confirmar que o seu pai tinha estudado em Hogwarts. Ele havia pertencido a Hogwarts. Provavelmente tocou naquele mesmo troféu. Remus pressionou os dedos contra o vidro como se pudesse quebrá-lo e agarrá-lo. Notas do capítulo. Um dispositivo mnemônico é uma frase, rima ou imagem que pode ser usada como ferramenta de memória. Esses dispositivos podem ser usados por alunos de todas as idades e todos os níveis de estudo.